Israel ocupa uma posição singular na história e na Bíblia, sendo reconhecido como o coração de muitos dos eventos proféticos que atravessam o tempo e chegam até os nossos dias. Quando olhamos para o papel de Israel no cenário global, percebemos que ele não é apenas mais uma nação, mas uma peça essencial no cumprimento das profecias e promessas bíblicas que afetam toda a humanidade. A Bíblia o identifica como o povo escolhido de Deus, um título que define sua trajetória de geração em geração. Desde os tempos antigos, as ações e os acontecimentos relacionados a Israel têm ecoado no mundo, revelando o desenrolar do plano divino e o cumprimento de promessas que impactam toda a humanidade. No Antigo Testamento, a escolha de Israel como o povo de Deus começa com Abraão, um homem que foi chamado a deixar sua terra natal para ir a uma terra que Deus lhe mostraria. Deus prometeu fazer de Abraão o pai de uma grande nação e abençoá-lo, para que por meio dele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Essa promessa se estendeu aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E assim, o povo de Israel nasceu com a missão de representar Deus para o mundo. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Em Deuteronômio 7, 6 a 8, Deus deixa claro que ele escolheu Israel não por serem um povo numeroso ou especial por si próprios, mas simplesmente por seu amor e fidelidade às promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. A partir desse ponto, Israel se tornou a terra prometida, onde o povo de Deus habitaria, e isso marcou o início de uma relação especial entre Deus e seu povo. Israel não era apenas um lugar de habitação, era o palco onde Deus demonstrava sua justiça, misericórdia e onde revelava seu plano de redenção. Vemos isso em momentos como o Êxodo, onde Deus liberta Israel da escravidão no Egito e estabelece uma aliança com eles no Monte Sinai, dando-lhes leis e orientações para viverem como seu povo. Essa relação entre Deus e Israel é central para entender a importância do papel de Israel na história e nos eventos proféticos. As Escrituras mostram que Israel é um elemento chave no desenrolar das profecias bíblicas, especialmente quando pensamos no que se refere ao fim dos tempos. Profecias sobre Israel não apenas prevêem eventos futuros, mas também mostram como o destino dessa nação está ligado ao destino de toda a humanidade. Em Zacarias 12, 2 a 3, por exemplo, Deus diz que Jerusalém se tornará uma pedra pesada para todas as nações, algo que podemos ver se cumprindo em nosso tempo. Hoje, vemos como Israel e Jerusalém são pontos focais de conflitos globais e de intensas tensões políticas e religiosas, assim como predito pelas Escrituras. O papel de Israel nas profecias fica ainda mais evidente no retorno dos judeus à sua terra, um evento que muitos consideram um cumprimento direto das profecias bíblicas. No livro de Ezequiel, capítulos 36 e 37, Deus fala sobre a restauração de Israel, dizendo que trará o povo judeu de volta de todas as nações onde eles foram espalhados. Esta profecia é particularmente relevante porque, após quase 2000 anos de dispersão, os judeus começaram a retornar à sua terra ancestral, um processo que culminou na formação do Estado de Israel em 1948. Este evento é considerado por muitos estudiosos bíblicos como um cumprimento profético e um sinal de que estamos vivendo no período do fim dos tempos.
A restauração de Israel como nação é fundamental para a compreensão dos eventos futuros preditos pela Bíblia. Vemos em passagens como Daniel 9, 24 a 27 e Mateus 24 que Israel está diretamente ligado aos eventos finais que culminam na volta de Jesus Cristo. Daniel fala sobre um período de 70 semanas, determinado para o povo de Israel. E muitos entendem que a última semana, ou seja, os últimos 7 anos desse período, se refere à grande tribulação e aos eventos que precedem a volta de Cristo. Jesus, em Mateus 24, também faz referência a Israel e Jerusalém ao falar sobre os sinais dos tempos e o fim da era, indicando que os acontecimentos em Israel são sinais que devemos observar para entender o que está por vir. Outro aspecto importante do papel profético de Israel é a reconstrução do templo em Jerusalém, um tema que aparece em várias profecias. O templo é significativo porque, segundo as Escrituras, é o local onde Deus habita e se manifesta de maneira especial ao seu povo. No entanto, o templo foi destruído em 70 d.C. e desde então ele não foi reconstruído. Muitos estudiosos acreditam que o templo precisa ser reconstruído como parte dos eventos dos últimos tempos. E há movimentos em Israel atualmente que visam tornar isso uma realidade. Esse desejo de ver o templo reconstruído é um dos sinais de que a profecia está se desenrolando diante dos nossos olhos e que estamos caminhando em direção ao cumprimento de eventos preditos há milhares de anos. Israel também é visto na Bíblia como o relógio profético de Deus. O retorno de Israel à sua terra, os conflitos e as tensões com outras nações e a busca pela paz em Jerusalém são todos sinais de que estamos nos aproximando do fim. Em Mateus 24, 32 a 33, Jesus usa a parábola da figueira para falar sobre Israel e os sinais dos tempos, dizendo que, assim como podemos saber que o verão está próximo ao ver as folhas da figueira brotando, devemos estar atentos aos sinais que acontecem em Israel como indicativos da proximidade do retorno de Cristo. Além disso, o próprio nome Israel significa aquele que luta com Deus, uma referência à luta espiritual que Israel, como nação, enfrentou ao longo de sua história. Desde o Antigo Testamento, Israel foi perseguido, invadido, disperso, mas também restaurado e preservado, o que mostra a fidelidade de Deus às suas promessas. Essas lutas e restaurações demonstram a soberania de Deus e o fato de que Ele usa Israel para cumprir seu plano de redenção e de juízo, um plano que envolve todas as nações. No Apocalipse, vemos Israel como protagonista nos eventos finais. No capítulo 7, lemos sobre os 144 mil de todas as tribos de Israel que são selados por Deus. Esses 144 mil são escolhidos para um papel especial nos eventos que levam ao retorno de Cristo e à batalha final entre o bem e o mal. Isso mostra que, mesmo no final dos tempos, Israel ainda tem um papel crucial no plano de Deus para o mundo. Assim, quando pensamos no papel profético de Israel, percebemos que ele não é apenas uma nação entre as outras, mas o epicentro de uma grande narrativa espiritual. O que acontece em Israel hoje não é por acaso. A restauração do povo judeu, as tensões em Jerusalém, o movimento para a reconstrução do templo e o impacto de Israel nas relações internacionais são sinais de que o plano de Deus está em movimento. E como o próprio Jesus nos advertiu, é preciso estarmos atentos ao que acontece em Israel, pois ali estão os sinais que indicam o tempo em que vivemos e a proximidade da consumação dos eventos proféticos. Israel é, e sempre foi, um sinal visível da fidelidade de Deus. E é por meio dessa nação que ele revelará, nos últimos tempos, o cumprimento de suas promessas finais. A importância de Israel no cenário global.
e no cumprimento das profecias, nos lembra de que Deus não abandona seu povo e de que sua palavra permanece para sempre. Portanto, ao olharmos para Israel e para os eventos atuais que envolvem essa nação, somos lembrados de que o tempo está se aproximando e de que devemos permanecer firmes na fé, aguardando o cumprimento das promessas de Deus e o retorno de Cristo. A reconstrução do terceiro templo em Jerusalém é um dos temas mais fascinantes e complexos no contexto profético, principalmente para quem estuda as Escrituras e busca compreender o papel de Israel nos últimos tempos. Esse projeto envolve não só um marco físico, mas um profundo significado espiritual e profético. Desde a destruição do segundo templo, em 70 d.C., pelo Império Romano, os judeus nunca pararam de sonhar com o dia em que ele seria reconstruído, sendo que para eles o templo é o símbolo máximo da presença de Deus na terra. A construção do terceiro templo não seria apenas uma obra arquitetônica, mas sim o cumprimento de uma promessa divina, além de um grande sinal do início de eventos que precedem a volta de Cristo. Na Bíblia, o templo é um lugar extremamente sagrado, escolhido por Deus para ser o centro da adoração e comunhão com o seu povo. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão por volta de 957 a.C. em Jerusalém, no Monte Moriá, um local considerado santo. Este templo foi destruído pelos babilônios em 586 a.C., durante a conquista de Jerusalém. Mais tarde, os judeus retornaram do exílio na Babilônia e reconstruíram o templo, completando-o em 516 a.C., mas este segundo templo também foi destruído, desta vez pelo exército romano no ano 70 d.C. Desde então, os judeus têm aguardado a reconstrução do templo como uma parte fundamental de sua fé e esperança no Messias. O que torna a preparação para o terceiro templo especialmente interessante é a conexão que ela tem com as profecias bíblicas, especificamente aquelas encontradas nos livros de Daniel e Apocalipse. No capítulo 9 de Daniel, o profeta fala sobre 70 semanas, determinadas para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém. Esta profecia é complexa, mas muitos estudiosos interpretam que as 70 semanas representam períodos de anos e que o cumprimento das profecias de Daniel envolve tanto a vinda do Messias quanto os eventos do fim dos tempos, incluindo o papel de um templo em Jerusalém. De acordo com a profecia, nos últimos 7 anos desse período, conhecido como a Grande Tribulação, um governante fará uma aliança com muitos, mas romperá esse acordo na metade desse tempo, e então profanações ocorrerão no templo, marcando o auge da rebelião contra Deus. Essa profecia leva muitos estudiosos a crer que, para que se cumpram os eventos dos últimos tempos, o templo deve estar ativo em Jerusalém, pois é nele que este governante, muitas vezes identificado como o Anticristo, fará a abominação desoladora. Jesus também se referiu a essa profecia ao falar sobre o fim dos tempos em Mateus 24:15, alertando que, quando os sinais de profanação do templo fossem vistos, seria um sinal do começo das dores finais. O livro do Apocalipse também aponta para o papel central do templo nos eventos do fim dos tempos. No capítulo 11 de Apocalipse, o apóstolo João descreve a visão de um templo em Jerusalém e recebe a instrução de medi-lo. Muitos estudiosos veem essa passagem como uma indicação de que o terceiro templo será reconstruído antes da volta de Jesus, pois a presença desse templo é significativa para o cumprimento das profecias dos últimos dias. A restauração do templo se tornaria, assim, um marco profético que prenuncia eventos importantes na cronologia bíblica. Atualmente, existe um crescente movimento entre os judeus para a reconstrução do terceiro templo. Em Jerusalém, o Instituto do Templo, Temple Institute, uma organização dedicada à preparação do templo,
tem trabalhado para recriar todos os utensílios sagrados, como o altar de incenso, a menorá e a arca da aliança, com base nas instruções detalhadas que Deus deu a Moisés no Antigo Testamento. Essas recriações são feitas conforme os padrões bíblicos e já estão prontas para serem usadas em um eventual templo restaurado. O Instituto do Templo também tem treinado sacerdotes que estariam aptos para realizar os serviços sagrados, seguindo os requisitos da linhagem de Arão, o primeiro sacerdote de Israel. Outro elemento importante para a reconstrução do terceiro templo é a preparação de um animal para o sacrifício. Na tradição judaica, o sacrifício de uma novilha vermelha sem defeito é essencial para a purificação necessária para que o templo seja consagrado. Essa novilha é extremamente rara e nos últimos anos houve um esforço para criar uma novilha vermelha de acordo com os requisitos bíblicos. Em 2022, algumas dessas novilhas foram levadas a Israel. E esse fato chamou a atenção de muitos cristãos e judeus, pois indica que o caminho para a consagração do templo está sendo pavimentado. Entretanto, a construção do terceiro templo é um tema controverso, pois atualmente o local onde o templo deveria ser construído é ocupado pela Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, dois dos locais mais sagrados para o Islã. Essa situação cria uma enorme tensão política e religiosa, e muitos se perguntam como seria possível construir o templo sem desencadear um conflito global. No entanto, alguns líderes religiosos judeus têm sugerido que, em vez de uma construção física imediata, o foco deve estar na preparação espiritual e na criação de um ambiente de paz e união. Para eles, o templo representa a restauração da comunhão com Deus e o retorno à lei, um passo considerado essencial para a chegada do Messias. A ideia do terceiro templo carrega, portanto, um simbolismo que vai além do edifício em si. Para os judeus, ele representa a restauração de sua identidade espiritual e um sinal de redenção. Para os cristãos, a construção desse templo é um dos sinais do fim dos tempos, conforme descrito nas Escrituras. Assim, a reconstrução do terceiro templo se torna um ponto de convergência entre a fé judaica e as profecias cristãs, um marco que prenuncia a volta de Cristo e o juízo final. Para os que estudam a Bíblia, esses sinais devem ser observados com atenção. Se o terceiro templo realmente for construído, ele representará um cumprimento profético de proporções extraordinárias e provavelmente dará início a eventos ainda mais significativos. Para os cristãos, é importante estar atento a esses acontecimentos, pois a construção do terceiro templo não só marcará o desenrolar das profecias bíblicas, mas também será um lembrete do chamado de Cristo para estarmos preparados e vigilantes. Ele mesmo advertiu que ninguém sabe o dia ou a hora de sua volta, mas nos incentivou a sermos sábios para discernir os tempos e os sinais. Assim, a preparação para o terceiro templo em Jerusalém carrega um peso espiritual e profético enorme. Ela lembra a todos nós que o cumprimento das Escrituras é certo, que Deus permanece fiel às suas promessas e que os eventos finais da história da humanidade estão cada vez mais próximos. Enquanto isso, cabe a cada um de nós refletir sobre nosso relacionamento com Deus e nossa preparação para os dias vindouros, fortalecendo nossa fé e aguardando a vinda do Rei. As crescentes tensões entre Israel e seus vizinhos têm despertado o interesse e a preocupação de muitas pessoas ao redor do mundo, especialmente aqueles que estudam as profecias bíblicas e os sinais dos últimos tempos. A situação atual no Oriente Médio e as tensões globais que envolvem Israel parecem apontar para um cenário que Jesus descreveu como guerras e rumores de guerras, em Mateus 24:6. Essas palavras de Jesus foram parte de uma resposta aos discípulos quando perguntaram sobre os sinais de sua vinda e do fim dos tempos. Ele mencionou que ouviríamos sobre conflitos e perturbações ao redor do mundo,
algo que está se tornando cada vez mais evidente nos dias de hoje. Historicamente, Israel sempre foi um ponto central de conflitos. Sua localização geográfica o coloca no centro de disputas entre diferentes potências e povos desde a antiguidade. Após a criação do Estado de Israel em 1948, as tensões aumentaram significativamente com seus vizinhos árabes, muitos dos quais viam o novo Estado como uma ameaça aos seus próprios interesses. Desde então, Israel enfrentou múltiplas guerras com nações próximas, incluindo o Egito, Jordânia, Síria e Líbano. Além disso, o país lida constantemente com conflitos internos envolvendo grupos palestinos que também reivindicam a terra como parte de sua identidade e herança. Nos últimos anos, essas tensões se intensificaram, particularmente devido a questões como o status de Jerusalém, o desenvolvimento de assentamentos na Cisjordânia e as disputas pelo Monte do Templo, um local considerado sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos. O Monte do Templo, em especial, tem sido um ponto de atrito, pois tanto judeus quanto muçulmanos o veem como um lugar crucial para a prática de sua fé. Esse território abrigou os 2 primeiros templos judaicos e hoje é o lar da mesquita de Al-Aqsa, que é um dos locais mais sagrados do Islã. Essa disputa tem sido motivo de conflito e confronto por décadas e tem potencial para desencadear crises ainda maiores. Mas além das questões locais, a situação entre Israel e seus vizinhos se tornou um problema de segurança global. Diversas potências internacionais estão envolvidas de uma maneira ou de outra nos conflitos do Oriente Médio. Os Estados Unidos, por exemplo, têm sido um aliado de Israel desde a sua criação, o que tem gerado descontentamento entre as nações árabes e grupos extremistas. Por outro lado, o Irã é uma das maiores ameaças ao Estado de Israel e tem apoiado grupos como o Hezbollah no Líbano e outros movimentos palestinos em Gaza, fornecendo apoio militar e financeiro com o objetivo de enfraquecer Israel. A tensão entre Israel e o Irã é um dos principais pontos de preocupação global, pois o Irã tem avançado em seu programa nuclear e muitos acreditam que isso representa uma ameaça existencial para Israel e para a estabilidade da região. Esses conflitos e tensões refletem claramente o que Jesus mencionou em Mateus 24:6. Ele disse que ouviríamos sobre guerras e rumores de guerras, mas também nos advertiu a não nos alarmarmos, pois essas coisas deveriam acontecer antes do fim. Em outras palavras, esses conflitos fazem parte do cenário que antecede o retorno de Cristo, e devemos olhar para esses eventos com uma perspectiva espiritual. A Bíblia também nos diz que nos últimos tempos, nações se levantarão contra nações e reinos contra reinos. Essa descrição reflete bem a situação atual no Oriente Médio, onde nações e reinos estão em constante disputa pelo controle e influência sobre territórios e recursos. Outro aspecto importante é o papel de grandes potências como a Rússia e a China no cenário do Oriente Médio. A Rússia, por exemplo, tem se aproximado da Síria e do Irã, ambos vizinhos de Israel. Essa aliança estratégica pode ter implicações diretas para a segurança de Israel, pois a presença russa na região significa que qualquer conflito futuro poderia envolver uma potência nuclear. A China, por outro lado, tem expandido sua influência global através de acordos econômicos e militares com diversas nações do Oriente Médio, incluindo o Irã, o que aumenta a complexidade das tensões na região. Esses movimentos geopolíticos ampliam ainda mais os rumores de guerras, uma vez que as tensões locais podem rapidamente se transformar em conflitos de grandes proporções. Além disso, grupos extremistas como o Hamas e o Hezbollah também contribuem para a instabilidade. O Hamas controla a faixa de Gaza, de onde frequentemente lança ataques contra Israel, provocando retaliações.
O Hezbollah, no Líbano, também mantém uma postura de confronto com Israel e é conhecido por receber apoio do Irã. Esses grupos consideram Israel um inimigo e frequentemente incitam o ódio contra o Estado judeu, levando a confrontos armados e a um ciclo contínuo de violência. Esse tipo de conflito, alimentado por ideologias extremistas, reflete o que Jesus previu quando falou sobre o aumento da iniquidade e da violência nos últimos tempos. As Escrituras, especialmente nos livros proféticos como Ezequiel e Daniel, descrevem Israel como o relógio de Deus para os últimos tempos. Em Ezequiel 38 e 39, há uma profecia sobre uma grande batalha, conhecida como a Guerra de Gog e Magog, em que uma coalizão de nações se levantará contra Israel. Muitos estudiosos acreditam que essa batalha envolve nações como a Rússia, Irã e outras nações do Oriente Médio, o que nos leva a observar atentamente as alianças que estão sendo formadas na região. Ezequiel descreve que, mesmo em meio a um cenário de paz aparente, essas nações atacarão Israel, mas Deus intervirá de maneira milagrosa para proteger seu povo. Esse cenário parece estar se configurando, pois as alianças e tensões no Oriente Médio seguem uma linha que muitos acreditam estar profetizada. Outro ponto importante é que nos últimos anos, Israel tem feito acordos de paz com alguns de seus vizinhos, como os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos, através dos chamados Acordos de Abraão. Esses acordos representam uma tentativa de estabilização da região, mas, segundo a profecia bíblica, haverá uma falsa paz antes do grande conflito. Essa paz, que parece um alívio temporário, poderia, na verdade, ser parte dos rumores de paz que antecedem a guerra. Esses acordos também destacam a complexidade das relações no Oriente Médio e a imprevisibilidade do futuro, o que nos leva a estar atentos aos eventos que podem ocorrer a qualquer momento. Enquanto observamos essas tensões e alianças, é importante lembrar que a Bíblia nos chama a orar pela paz de Jerusalém e a estar preparados espiritualmente para os tempos que virão. Jesus nos advertiu sobre a necessidade de sermos vigilantes, mantendo a fé em meio às tribulações e confiando na promessa de sua volta. Ele também nos assegurou que, apesar das guerras e rumores de guerras, nosso papel é ser luz em meio às trevas, levando a mensagem de paz e esperança ao mundo. Portanto, ao vermos os acontecimentos no Oriente Médio e a crescente tensão entre Israel e seus vizinhos, devemos estar atentos ao cumprimento das profecias bíblicas e à realização dos planos de Deus. Essas tensões e conflitos podem parecer perturbadores, mas também servem como um lembrete de que as Escrituras estão se cumprindo e que a volta de Cristo está se aproximando. Em vez de temer, devemos fortalecer nossa fé, sabendo que Deus é soberano e que Ele cumprirá tudo o que foi prometido. Que esses acontecimentos nos incentivem a buscar a Deus com mais fervor, a compartilhar sua palavra e a viver em preparação para o grande dia em que veremos a redenção completa. Nos últimos anos, o Oriente Médio tem sido palco de intensas discussões e tentativas de estabelecer acordos de paz entre Israel e seus vizinhos árabes. Esses esforços têm gerado esperança de estabilidade na região, mas ao mesmo tempo levantam questões sobre como esses acordos se alinham com as profecias bíblicas, particularmente aquelas relacionadas ao Anticristo. Daniel 9:27 fala sobre um príncipe que firmará um pacto com muitos por uma semana, e isso tem gerado um grande interesse entre estudiosos da Bíblia e cristãos em geral, que buscam entender o que isso pode significar para o futuro. A busca por acordos de paz na região não é nova. Desde a criação do Estado de Israel, em 1948, a paz tem sido um objetivo desejado, mas frequentemente elusivo.
Diversas tentativas foram feitas ao longo das décadas, incluindo a famosa assinatura dos Acordos de Oslo em 1993, que buscavam criar um caminho para a paz entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, OLP. Apesar de alguns progressos, como a assinatura do Tratado de Paz entre Israel e o Egito em 1979 e o Tratado com a Jordânia em 1994, a paz duradoura continua a ser um desafio. Nos últimos anos, vimos um novo impulso para a normalização das relações entre Israel e vários países árabes, especialmente com os Acordos de Abraão, que foram mediadas pelos Estados Unidos. Países como os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos se comprometeram a estabelecer relações diplomáticas com Israel, abrindo portas para a cooperação econômica e cultural. Esses acordos têm sido amplamente recebidos como um sinal positivo para a estabilidade na região, mas também levantam questões sobre o verdadeiro impacto a longo prazo. O que muitos cristãos e estudiosos da Bíblia estão observando é a possibilidade de que esses esforços de paz sejam um prenúncio do cumprimento das profecias de Daniel, especialmente a profecia sobre o Anticristo. Daniel 9:27 descreve que o Anticristo fará um pacto com muitos, incluindo Israel, por um período de 7 anos, que é frequentemente interpretado como uma referência a uma semana de anos. Esse pacto, segundo a profecia, incluirá um período de paz aparente, mas que eventualmente será rompido, levando a tempos de grande tribulação. Diante disso, é importante refletir sobre como os atuais esforços de paz se encaixam nesse cenário profético. As atuais tentativas de normalização das relações entre Israel e as nações árabes podem ser vistas como uma preparação para um futuro acordo mais abrangente que envolva o Anticristo. A Bíblia nos avisa que nos últimos tempos haverá um clima de paz que, na verdade, pode ser uma falsa paz. Isso nos leva a considerar a natureza desses acordos e a motivação por trás deles. Os Acordos de Abraão, por exemplo, foram celebrados como um avanço significativo para a paz na região, mas alguns críticos argumentam que eles não abordam questões centrais do conflito israelo-palestino, como o status de Jerusalém, os direitos dos refugiados palestinos e as fronteiras. A verdadeira paz, segundo a perspectiva bíblica, requer uma solução que leve em conta as preocupações de todas as partes envolvidas. Portanto, a ausência de um verdadeiro compromisso de paz pode significar que estamos apenas vendo os primeiros passos em direção a algo mais complexo e potencialmente mais preocupante. Além disso, a profecia de Daniel sugere que o Anticristo terá um papel de mediador e possivelmente de líder que será capaz de unir nações em um pacto. Isso implica que ele terá uma habilidade única de criar um ambiente de confiança, mesmo entre aqueles que, historicamente, foram adversários. É interessante notar que, enquanto líderes mundiais buscam promover a paz e a estabilidade, o surgimento de uma figura carismática que promete resolver os conflitos pode ser o que muitos estão esperando. Esse líder poderá usar a insatisfação popular com as atuais circunstâncias para se apresentar como a resposta a um anseio profundo por paz e segurança. Na verdade, as Escrituras nos alertam sobre essa busca por paz que pode, na verdade, ser enganosa. Em 1 Tessalonicenses 5:3, lemos que quando as pessoas dizem paz e segurança, então a destruição virá sobre elas de uma forma repentina. Essa advertência nos lembra que não devemos nos deixar levar apenas pelas aparências, mas sim buscar discernimento à luz da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a ter cautela com promessas de paz que não têm uma base sólida e que não são fundamentadas na verdade. À medida que observamos os eventos atuais, é crucial estarmos cientes do que a Bíblia diz sobre os tempos do fim.
A crescente interdependência entre as nações e os esforços para resolver conflitos antigos através da diplomacia são tendências que podem muito bem se alinhar com as profecias bíblicas. O surgimento de alianças e acordos, mesmo que temporários, pode criar um ambiente que favoreça a ascensão de um líder que promete uma paz duradoura, mas que, na verdade, pode ser um prelúdio para a grande tribulação. Além disso, devemos considerar o papel das potências mundiais nesse cenário. Os Estados Unidos, por exemplo, têm sido um importante mediador nos esforços de paz no Oriente Médio, e seu papel é crucial para a formação de qualquer pacto significativo. A influência de outras nações, como a Rússia e a China, também pode impactar os desdobramentos futuros. Se um acordo abrangente for alcançado, é provável que envolva a participação de várias nações, o que pode se alinhar ainda mais com a profecia de Daniel sobre um pacto que envolverá muitos. Com isso em mente, devemos também refletir sobre o nosso papel como cristãos em um mundo em constante mudança. À medida que vemos os eventos se desenrolando, nossa responsabilidade é buscar a Deus em oração, pedindo sabedoria e discernimento para entender o que está acontecendo ao nosso redor. Devemos estar preparados para enfrentar os desafios que virão e manter nossa fé em Cristo, que é a verdadeira paz que o mundo não pode oferecer. A Bíblia nos chama a estar vigilantes e alertas, sabendo que a volta de Cristo está se aproximando. Portanto, as atuais tentativas de paz na região do Oriente Médio são mais do que apenas eventos políticos. Elas têm implicações espirituais profundas. Podemos ver nelas os primeiros sinais de um cumprimento das profecias sobre o Anticristo e o pacto que ele fará. Ao olharmos para o futuro, que possamos fazer isso com um coração atento e uma mente aberta, sempre à luz das Escrituras e da esperança que temos em Cristo. A paz verdadeira e duradoura só pode ser encontrada nele, e devemos nos apegar a essa verdade, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar em tumulto. Que possamos ser luz em meio à escuridão, compartilhando a esperança do Evangelho com aqueles que ainda não conhecem a verdadeira paz que vem de Deus. Jerusalém sempre teve um lugar especial no coração de muitos, não apenas como uma cidade histórica, mas como um símbolo de fé, esperança e promessa. Para os cristãos, essa cidade é muito mais do que um ponto geográfico. Ela é o centro das promessas de Deus e um lugar que desempenha um papel fundamental na narrativa apocalíptica das Escrituras. A importância de Jerusalém nos tempos do fim é um tema que reverberam em diversas profecias bíblicas, e a crescente atenção que a cidade tem recebido por parte de nações e líderes mundiais é um sinal claro de que sua relevância é inegável. Historicamente, Jerusalém foi escolhida por Deus como a cidade onde ele colocaria seu nome. Desde os tempos antigos, foi o lar do templo, o lugar sagrado onde o povo de Israel adorava a Deus. Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém, que se tornou o centro da vida religiosa israelita. Este lugar foi marcado por eventos significativos, como a presença da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus entre seu povo. Com a destruição do primeiro templo e a construção do segundo templo, a cidade continuou a ser um local de adoração e devoção. O próprio Jesus caminhou por suas ruas, ensinou no templo e profetizou sobre a destruição e a futura restauração da cidade. Nas profecias do Antigo Testamento, encontramos inúmeras referências a Jerusalém, como o centro das atividades divinas nos últimos dias. Por exemplo, em Joel 3, 1-2, lemos que Deus trará de volta os exilados de Judá e Jerusalém, prometendo que julgará as nações que se opuserem ao seu povo. Essa ideia de Jerusalém como um local de julgamento e restauração é um elemento central na narrativa apocalíptica.
Em Zacarias 12, 2-3, Deus declara que fará de Jerusalém uma taça de Heilig para todas as nações e que todos que a cercam sofrerão. O Novo Testamento também reforça a importância de Jerusalém nos tempos do fim. Jesus, em Mateus 24, fala sobre os sinais do fim dos tempos e menciona Jerusalém de maneira significativa. Ele previu que a cidade seria sitiada e que haveria grande tribulação. Contudo, ele também prometeu que voltaria e que Jerusalém seria restaurada. O livro do Apocalipse traz uma visão ainda mais poderosa da Nova Jerusalém, que descerá do céu, simbolizando a união perfeita entre Deus e seu povo. Nos últimos anos, temos visto um crescente interesse global em Jerusalém, com nações e líderes internacionais prestando atenção especial a essa cidade sagrada. O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel por vários países, incluindo os Estados Unidos, é um exemplo claro desse fenômeno. Essa decisão provocou reações intensas e gerou debates sobre o status da cidade, que é sagrada tanto para judeus quanto para muçulmanos e cristãos. O que muitas vezes é ignorado é que essas tensões não são apenas políticas, mas têm profundas implicações espirituais e proféticas. Quando olhamos para o cenário atual, a relevância de Jerusalém se torna ainda mais clara. As tensões entre Israel e seus vizinhos árabes, a luta pelo controle do Monte do Templo e os conflitos sobre os locais sagrados refletem uma batalha espiritual que ultrapassa o entendimento humano. As profecias bíblicas nos ensinam que esses conflitos são parte do plano de Deus para os últimos dias. É como se estivéssemos vendo o desenrolar de uma narrativa que foi escrita há milhares de anos, e Jerusalém é o palco central dessa história. Além das questões políticas, a cidade continua a atrair o interesse de peregrinos e turistas de todo o mundo. Muitos cristãos sentem a necessidade de visitar Jerusalém como parte de sua fé, buscando experimentar o local onde Jesus viveu, ensinou e morreu. A cidade não é apenas um local de turismo, ela é um lugar de profundo significado espiritual. É o ponto de conexão entre o passado, o presente e o futuro, onde as promessas de Deus para seu povo se entrelaçam de forma magnífica. A importância espiritual de Jerusalém nos últimos dias também se reflete nas orações e na intercessão que são feitas em nome da cidade. Os salmos, especialmente o Salmo 122, nos lembram de orar pela paz de Jerusalém, e essa prática continua a ser fundamental para os cristãos. A paz de Jerusalém é mais do que a ausência de conflito, é a realização das promessas de Deus para seu povo e a manifestação de sua presença. Quando pensamos no futuro de Jerusalém, devemos lembrar que a cidade não é apenas o foco de conflitos e tensões, mas também um símbolo de esperança. As profecias nos garantem que, apesar das dificuldades, há um futuro glorioso reservado para Jerusalém. O retorno de Cristo e a promessa de um novo céu e uma nova terra incluem a Nova Jerusalém, onde Deus habitará entre seu povo. Essa visão apocalíptica é uma fonte de esperança e encorajamento para todos os que aguardam ansiosamente o retorno do Senhor. Portanto, a importância de Jerusalém nos tempos do fim é multifacetada. Ela é um símbolo da presença de Deus, um lugar de adoração e um centro de atividade profética. As tensões políticas que a cercam são reflexos de uma batalha espiritual mais profunda que está em andamento. À medida que observamos os eventos que se desenrolam, é crucial que mantenhamos nosso foco em Cristo e nas promessas que Ele fez. Jerusalém é mais do que uma cidade. É um lugar onde a história divina se entrelaça com a história humana e onde a esperança para o futuro é firmemente ancorada nas promessas de Deus. Ao encerrar essa reflexão sobre a importância de Jerusalém, que possamos nos lembrar de orar por essa cidade e por seu povo.
Que nossos corações sejam despertados para a verdade de que a paz de Jerusalém é a paz que todos nós buscamos, e que o retorno de Cristo será o cumprimento de todas as promessas feitas a nós. Em meio aos desafios e incertezas do mundo, Jerusalém continua a ser uma luz que brilha na escuridão, e uma lembrança de que Deus tem um plano para a humanidade que vai além do que podemos compreender. Que possamos viver em expectativa, aguardando o dia em que veremos a nova Jerusalém descer do céu, um lugar de perfeita paz e comunhão com nosso Deus. Nos últimos anos, Israel tem se destacado como um verdadeiro tesouro para arqueólogos e estudiosos da Bíblia, revelando descobertas impressionantes que lançam luz sobre a história bíblica. Essas descobertas não apenas enriquecem nosso entendimento sobre os tempos antigos, mas também fortalecem a narrativa bíblica e nos oferecem sinais visíveis do cumprimento das Escrituras. O que muitos podem não perceber é que esses artefatos e locais antigos falam profundamente sobre a preservação de Israel e seu papel como testemunho para o mundo. Desde a antiguidade, a arqueologia tem sido um campo vital para a compreensão do contexto histórico da Bíblia. A Terra Santa, com suas camadas de civilizações, é um laboratório de história onde as escavações revelam vestígios de sociedades que viveram há milênios. Entre as descobertas mais notáveis estão inscrições, moedas, utensílios e, em algumas ocasiões, estruturas inteiras que falam diretamente dos eventos e pessoas mencionados nas Escrituras. Essas descobertas não são apenas fragmentos do passado. Elas oferecem um testemunho tangível da veracidade das narrativas bíblicas. Um dos exemplos mais significativos de descobertas arqueológicas recentes em Israel é a famosa inscrição de Tel Dan. Esta inscrição, que remonta ao século IX a.C., menciona a casa de Davi, o que serve como uma confirmação direta da existência do rei Davi, um personagem central na Bíblia. Antes dessa descoberta, alguns críticos questionavam a historicidade de Davi, mas a evidência arqueológica fornece um novo suporte para sua existência e reinado. Isso não apenas fortalece a narrativa bíblica, mas também desafia a noção de que a história bíblica é meramente mitológica ou lendária. Outra descoberta fascinante foi feita nas escavações em Jerusalém, onde artefatos que datam do período do Segundo Templo foram encontrados. Entre eles, moedas, ossuários e até fragmentos de cerâmica que demonstram a vida cotidiana dos judeus na época de Jesus. Esses achados não só ajudam a entender como as pessoas viviam e se relacionavam com a fé judaica, mas também lançam luz sobre o contexto em que Jesus e seus discípulos viveram e ministraram. A presença física desses itens reforça a ideia de que os eventos narrados no Novo Testamento aconteceram em um ambiente histórico e geográfico real. Além disso, a descoberta de um selo que pertenceu a um oficial chamado Galião, mencionado no Novo Testamento, também é digno de nota. Este selo foi encontrado na cidade de Jerusalém e data do século I d.C., corroborando a narrativa de Atos dos Apóstolos, onde Galião é mencionado como um procurador em Corinto. A conexão entre este artefato e a Escritura não apenas valida a precisão histórica dos relatos bíblicos, mas também mostra como a arqueologia pode trazer à luz figuras e eventos que, de outra forma, poderiam ter sido esquecidos. As escavações no Mar Morto também revelaram a famosa Biblioteca de Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Esses textos, que datam de aproximadamente 250 a.C. a 68 d.C., incluem cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento. Os manuscritos do Mar Morto são uma das descobertas mais significativas do século XX,
pois confirmam a precisão da transmissão textual das Escrituras ao longo dos séculos. A comparação entre os manuscritos encontrados e as versões modernas da Bíblia mostra que, apesar das variações de cópia, a essência da mensagem bíblica permanece intacta. Isso é um testemunho poderoso da preservação da palavra de Deus ao longo da história. Além dos manuscritos, outro achado importante foi a descoberta de uma sinagoga em Migdal, que remonta ao período do Segundo Templo. Essa sinagoga é uma evidência tangível de como a comunidade judaica praticava sua fé na Galileia e pode ter sido um lugar de encontro para Jesus e seus seguidores. A importância deste achado vai além da arqueologia. Ele conecta o passado ao presente e nos ajuda a entender como a fé e a prática religiosa se desenvolveram na região onde Jesus viveu. Essas descobertas não são meramente interessantes do ponto de vista histórico. Elas também têm implicações espirituais significativas. Para muitos crentes, a confirmação arqueológica de eventos e figuras bíblicas serve como um reforço da fé. Ao ver e tocar os artefatos que têm conexão direta com a história bíblica, os fiéis são lembrados de que a Bíblia não é apenas um livro de histórias, mas um relato fundamentado em eventos reais. Isso traz uma nova dimensão à experiência de leitura e estudo das Escrituras, aprofundando a compreensão e a conexão pessoal com a fé. A preservação de Israel, como um testemunho para o mundo, também é um tema importante que emerge dessas descobertas. Israel, a terra prometida, é frequentemente vista como o palco das promessas de Deus ao seu povo. À medida que artefatos bíblicos continuam a ser descobertos, eles não apenas afirmam a história do povo de Israel, mas também servem como um lembrete de que Deus está ativo em sua criação. Os artefatos arqueológicos oferecem uma visão do relacionamento de Deus com seu povo ao longo dos séculos e demonstram sua fidelidade às suas promessas. As tensões políticas na região não devem ofuscar a importância dessas descobertas. Pelo contrário, elas sublinham a necessidade de um entendimento mais profundo da história e da espiritualidade que permeiam a Terra Santa. À medida que os arqueólogos continuam a desenterrar o passado, eles não apenas revelam as raízes históricas de Israel, mas também nos oferecem uma compreensão mais rica das promessas de Deus para o futuro. As escrituras proféticas que falam sobre a restauração de Israel e o retorno do Messias ganham nova vida quando colocadas em contexto com essas descobertas. Por fim, a arqueologia bíblica é um convite a todos nós para explorar mais profundamente nossa fé e a história que a sustenta. Cada artefato descoberto é uma peça do quebra-cabeça que ajuda a revelar o grande plano de Deus para a humanidade. Ele nos chama a ver a Bíblia não apenas como um livro de fé, mas como um registro de eventos que moldaram o mundo e continuam a impactar nossas vidas hoje. À medida que os pesquisadores e arqueólogos exploram a rica tapeçaria da história de Israel, nós, como crentes, somos lembrados de que nossa fé está enraizada em uma narrativa que é tanto divina quanto histórica. E assim, a narrativa bíblica continua a ser uma luz que guia nosso caminho, iluminando o passado enquanto nos orienta em direção ao futuro. Nos últimos anos, temos observado um aumento significativo do interesse mundial em Israel, especialmente em relação a Jerusalém, a cidade que ocupa um lugar central na história, cultura e fé de muitos povos ao redor do mundo. Este fenômeno não é apenas uma questão política ou econômica. Ele está profundamente enraizado em questões espirituais e proféticas, refletindo a importância singular que Israel e Jerusalém têm nas Escrituras. A Bíblia nos ensina que no final dos tempos, todas as nações se voltarão contra Israel, conforme profetizado em Zacarias 12:3.
Portanto, o que estamos testemunhando atualmente pode ser um prenúncio desse cumprimento profético. Um dos principais fatores que tem levado o mundo a olhar para Israel é a sua posição geopolítica. A região do Oriente Médio é frequentemente um foco de conflitos e tensões, e Israel, como um dos principais países da região, naturalmente se torna um centro de atenção. Nações de todo o mundo estão cada vez mais interessadas nas dinâmicas políticas e sociais que envolvem Israel, seja devido a questões de segurança, comércio ou até mesmo a busca por alianças estratégicas. A relação dos Estados Unidos com Israel, por exemplo, é um dos pilares da política externa americana, influenciando decisões e atitudes de outros países em relação a Israel. Além disso, a questão da segurança em Israel e os conflitos com os vizinhos têm um impacto direto nas relações internacionais. As guerras e os confrontos, como os que ocorreram em Gaza, levantam questões sobre direitos humanos, políticas de ocupação e os direitos dos palestinos. A mídia global frequentemente cobre esses eventos e isso mantém Israel no centro do debate internacional. No entanto, o que muitos podem não perceber é que essas tensões e conflitos não são apenas questões políticas. Eles têm um significado espiritual profundo que remonta às promessas feitas por Deus a Israel. A narrativa bíblica nos ensina que Israel é o povo escolhido de Deus e que a terra prometida tem um papel central no plano divino. Portanto, o aumento do interesse global em Israel não é meramente um reflexo das realidades políticas contemporâneas, mas também uma manifestação das antigas promessas de Deus. À medida que as nações se voltam para Israel, é importante lembrar que a história de Israel é, em muitos aspectos, a história da intervenção divina. Cada evento, cada conflito e cada acordo são, de alguma forma, parte do grande plano de Deus para a humanidade. Outro aspecto do crescente interesse por Israel é a busca por uma conexão espiritual. Jerusalém, em particular, é considerada a cidade sagrada por três das maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Para os judeus, Jerusalém é o local do templo, o centro da adoração a Deus. Para os cristãos, é o lugar onde Jesus viveu, morreu e ressuscitou, tornando-se um símbolo de fé e esperança. Para os muçulmanos, é o terceiro lugar mais sagrado, após Meca e Medina. Essa relevância espiritual faz de Jerusalém um ponto focal de peregrinação, estudo e reflexão espiritual para milhões de pessoas. À medida que o mundo se torna cada vez mais globalizado, a busca por significado e conexão espiritual está crescendo, levando muitos a voltar seus olhos para essa cidade sagrada. Em Zacarias 12:3, a Bíblia profetiza que nos últimos dias todas as nações se reunirão contra Jerusalém. Esta passagem é frequentemente interpretada como um aviso sobre o futuro de Israel, onde o povo escolhido enfrentará a oposição de várias partes do mundo. O aumento do interesse em Israel pode ser visto como um precursor desse cumprimento profético. À medida que as nações se voltam para Israel, seja para apoiar ou criticar, essa atenção pode ser um reflexo das tensões que surgem quando se trata de questões espirituais e de identidade nacional. Além disso, o renascimento do judaísmo e a restauração de Israel como uma nação independente em 1948 foram eventos que repercutiram em todo o mundo. O retorno dos judeus à Terra Prometida é uma realização de profecias que falam sobre o retorno do povo de Deus à sua terra. Isso tem despertado o interesse de pessoas de todas as partes do mundo, tanto da perspectiva histórica quanto espiritual. O ressurgimento da língua hebraica, a revitalização da cultura judaica e o florescimento da economia israelense são sinais de que algo significativo está acontecendo. Para muitos crentes, esses eventos são indícios de que estamos vivendo tempos proféticos,
onde as promessas de Deus para Israel estão se realizando diante de nossos olhos. Além disso, a tecnologia e a inovação de Israel têm atraído a atenção mundial. O país é conhecido como uma potência em tecnologia, com avanços em áreas como agricultura, medicina e segurança cibernética. As startups israelenses estão na vanguarda da inovação, e o país tem se tornado um centro de pesquisa e desenvolvimento. Isso gera um crescente interesse internacional em Israel, não apenas do ponto de vista político, mas também econômico e tecnológico. O sucesso de Israel em várias áreas tem levado países a estabelecer parcerias e colaborações, aumentando ainda mais a atenção sobre a nação. A crescente popularidade do turismo em Israel também não pode ser ignorada. Cada vez mais turistas de todo o mundo visitam o país para explorar sua rica história e significado espiritual. Locais como o Muro das Lamentações, o Mar Morto, a Cidade Velha de Jerusalém e o Monte das Oliveiras atraem milhões de visitantes anualmente. Esse aumento no turismo não só traz um influxo econômico, mas também ajuda a propagar o interesse mundial por Israel. À medida que as pessoas visitam e experimentam a Terra Santa, elas se tornam embaixadoras do que aprenderam, levando a um maior reconhecimento e discussão sobre a importância de Israel no cenário global. Contudo, enquanto o interesse em Israel cresce, também observamos um aumento nas tensões. O mundo está se dividindo entre aqueles que apoiam Israel e aqueles que criticam suas políticas. Em um sentido profético, isso pode ser visto como um cumprimento das Escrituras, onde as nações se voltam contra Jerusalém, conforme predito por Zacarias. À medida que o mundo observa e discute as ações de Israel, o clima político se intensifica, criando um ambiente de crescente divisão. Além disso, a ascensão de movimentos antissemitas em várias partes do mundo também é um sinal preocupante. À medida que o interesse por Israel aumenta, também surge uma onda de hostilidade. As nações que se opõem a Israel muitas vezes se alinham contra a nação, utilizando retórica forte e, em alguns casos, ações agressivas. Essa dinâmica é parte do que as profecias bíblicas alertam sobre o comportamento das nações nos últimos dias. O aumento do antissemitismo e a hostilidade em relação a Israel são manifestações das lutas espirituais que cercam a Terra Santa. Diante deste cenário, é crucial que os crentes em todo o mundo estejam cientes do que está acontecendo e como isso se relaciona com as Escrituras. O aumento do interesse em Israel é um convite para aprofundar nosso conhecimento sobre as promessas de Deus, para seu povo e para a terra prometida. Como cristãos, devemos nos lembrar de que Israel é parte do plano de Deus e que, conforme as profecias se desenrolam, é nosso papel orar e apoiar a paz na região. Em resumo, o aumento do interesse mundial em Israel é um fenômeno multifacetado, envolvendo questões políticas, espirituais e culturais. À medida que as nações se voltam para esta nação e para Jerusalém, devemos estar atentos ao que isso significa em relação às profecias bíblicas. Zacarias 12:3 nos adverte sobre o que está por vir, mas também nos lembra da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Em última análise, o que vemos acontecendo hoje pode ser um sinal de que estamos nos aproximando de tempos proféticos, onde as palavras das Escrituras estão se tornando realidade diante de nossos olhos. Como crentes, somos chamados a permanecer firmes na fé, orar por Israel e acompanhar os eventos com discernimento espiritual. Israel é frequentemente reconhecido como um dos líderes mundiais em tecnologia e inovação, especialmente no que se refere a sistemas de segurança e vigilância. Nos últimos anos, o país tem investido pesadamente no desenvolvimento de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, IA,
reconhecimento facial e outras ferramentas de vigilância que têm implicações significativas não apenas para a segurança nacional, mas também para o cenário global. Essa tendência de crescente vigilância não pode ser analisada apenas sob a perspectiva tecnológica. Ela se entrelaça com as profecias bíblicas que nos alertam sobre um futuro governo global de controle e os sinais associados ao sinal da besta, mencionado em Apocalipse 13. Historicamente, Israel sempre foi um país que enfrentou desafios de segurança significativos. Sua localização no Oriente Médio, cercado por nações que muitas vezes não reconhecem seu direito à existência, impulsionou o desenvolvimento de tecnologias de defesa e segurança de ponta. Desde a criação do Estado de Israel em 1948, a necessidade de proteger suas fronteiras e seus cidadãos tem sido uma prioridade. Com o passar dos anos, isso levou ao surgimento de startups tecnológicas e iniciativas de pesquisa, que colocaram Israel na vanguarda da tecnologia de vigilância. Um dos aspectos mais notáveis desse desenvolvimento é a utilização de inteligência artificial em sistemas de segurança. A IA é empregada em diversas áreas, incluindo monitoramento de fronteiras, análise de dados de segurança e reconhecimento de padrões em grandes volumes de informações. Esses sistemas são capazes de processar dados em tempo real, permitindo que as autoridades israelenses identifiquem e respondam rapidamente a ameaças potenciais. O uso da IA em vigilância tem sido tão eficaz que muitos países ao redor do mundo têm buscado parcerias com Israel para adquirir essas tecnologias avançadas. Além da inteligência artificial, Israel também é conhecida pelo seu avanço em tecnologias de reconhecimento facial. Câmeras instaladas em locais públicos e estratégicos podem identificar pessoas com alta precisão, o que aumenta a capacidade de monitoramento e controle. Embora essas tecnologias possam ser vistas como uma ferramenta para aumentar a segurança, elas também levantam questões éticas sobre privacidade e liberdade individual. O debate sobre o equilíbrio entre segurança e direitos civis é acirrado, especialmente à medida que a vigilância se torna uma norma em várias sociedades. Essas inovações em vigilância se relacionam diretamente com as profecias bíblicas que falam de um futuro governo global. Em Apocalipse 13, lemos sobre a ascensão de uma figura conhecida como a Besta, que terá autoridade sobre todas as nações e obrigará as pessoas a receberem um sinal em suas mãos ou em suas testas. Esse sinal da besta é frequentemente interpretado como um sistema de controle e identificação global que pode ser usado para restringir a liberdade individual e obrigar à conformidade. À medida que as tecnologias de vigilância se tornam mais sofisticadas e integradas à vida cotidiana, muitos acreditam que estamos caminhando em direção a um cenário que se alinha com essas profecias. O conceito de um governo global de controle não é novo. Ele tem sido debatido por muitos estudiosos e teólogos ao longo dos anos. No entanto, a crescente interconexão das nações, facilitada pela globalização e pela tecnologia, levanta preocupações sobre a possibilidade de um regime centralizado que utilize essas tecnologias para monitorar e controlar a população. O que antes parecia uma possibilidade distante agora parece mais plausível à medida que vemos as tecnologias de vigilância se expandirem. Outro aspecto importante a considerar é como as nações, influenciadas pela necessidade de segurança, estão cada vez mais dispostas a sacrificar algumas liberdades em nome da proteção. Isso pode ser observado em diversas partes do mundo, onde os governos têm implementado sistemas de vigilância em massa sob a justificativa de combater o terrorismo, a criminalidade e outras ameaças à segurança.
Essa aceitação crescente da vigilância pode criar um ambiente propício para a implementação de um sistema de controle mais abrangente, como o descrito em Apocalipse. Além disso, o uso de tecnologias de vigilância em Israel tem implicações para a compreensão de sua posição nas profecias bíblicas. A nação é frequentemente vista como um sinal do que está por vir em relação ao cumprimento das promessas de Deus e ao desenvolvimento dos eventos proféticos. À medida que Israel avança no uso dessas tecnologias, muitos veem isso como um sinal de que estamos nos aproximando do cumprimento das profecias do fim dos tempos. O aumento das tensões regionais, juntamente com a crescente interdependência das nações, pode preparar o caminho para a manifestação das profecias apocalípticas. É importante observar que, embora as tecnologias de vigilância possam ser vistas como um sinal de controle e opressão, elas também podem ser usadas para fins de proteção e segurança. O desafio reside em como essas tecnologias serão utilizadas e regulamentadas. Isso exige discernimento e sabedoria, tanto dos líderes quanto da população em geral, para garantir que a segurança não seja alcançada às custas das liberdades fundamentais. O impacto das tecnologias de vigilância em nossa sociedade é profundo, e à medida que continuamos a avançar nessa direção, é crucial que os crentes estejam cientes das implicações espirituais e proféticas dessas inovações. A vigilância em massa e o controle global são temas que ressoam nas Escrituras e, como tal, exigem uma reflexão cuidadosa sobre como essas questões se relacionam com a fé e a moralidade. Portanto, enquanto observamos os desenvolvimentos em Israel e o uso crescente de tecnologias de vigilância, devemos nos lembrar das advertências contidas nas Escrituras sobre os sinais do fim dos tempos. Como cristãos, somos chamados a viver com vigilância e discernimento, orando para que a verdade de Deus prevaleça em meio a um mundo em constante mudança. O aumento das capacidades de vigilância pode ser um sinal de que estamos nos aproximando do retorno de Cristo e da realização das promessas de Deus. A vigilância global e o uso de tecnologias avançadas em Israel representam uma encruzilhada entre a segurança e a liberdade, entre a inovação e a ética. À medida que o mundo se torna cada vez mais interconectado, é vital que os crentes estejam atentos às implicações dessas tecnologias e como elas se relacionam com as profecias bíblicas. O sinal da besta e o controle global são realidades que podem estar se aproximando, e a vigilância em massa pode ser um passo em direção a essa realidade. Portanto, devemos permanecer alertas e firmes na fé, confiando que, independentemente dos desafios que surgirem, Deus está no controle e sua palavra se cumprirá. A profecia dos 144 mil selados de Israel, mencionada em Apocalipse 7, é uma das passagens mais intrigantes e debatidas da Bíblia. Este trecho revela que Deus selecionará 144 mil homens de 12 tribos de Israel, que serão selados para um propósito especial durante o período da tribulação. Para entender plenamente o significado desses selados, é importante analisar o contexto bíblico e o papel que desempenharão nos eventos apocalípticos. Em Apocalipse 7, o apóstolo João descreve uma visão em que ele vê um anjo subindo do Oriente, trazendo o selo do Deus vivo. Este selo é uma marca de proteção e distinção, e João é instruído a não danificar a terra, o mar ou as árvores, até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. A Bíblia especifica que esses 144 mil selados são provenientes de cada uma das 12 tribos de Israel, com 12 mil de cada tribo. Esta menção de um número específico e a referência direta às tribos de Israel indica que, mesmo nos tempos finais,
Deus mantém seu pacto com o povo escolhido e está ativamente envolvido na história de Israel. A importância desse selo não pode ser subestimada. No contexto da tribulação, um período caracterizado por grandes calamidades e desafios, a proteção que Deus oferece aos 144 mil é um testemunho do seu amor e compromisso com Israel. Esses homens selados terão uma função crucial durante este tempo, como testemunhas de Deus em um mundo que está se desviando cada vez mais de seus princípios. A passagem sugere que eles serão enviados para proclamar a mensagem de salvação e arrependimento, desempenhando um papel significativo no cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. A escolha de 144 mil indivíduos das tribos de Israel também tem um significado simbólico profundo. O número 12, representando as tribos, e seu múltiplo, 1000, enfatizam a plenitude e a totalidade do plano de Deus para Israel. Isso sugere que, mesmo diante da tribulação, Deus ainda está em controle e tem um plano em andamento que envolve seu povo. Essa ideia de preservação é um tema recorrente nas Escrituras, onde Deus sempre assegura que um remanescente fiel permanecerá, mesmo nos tempos mais sombrios. Agora, o papel dos 144 mil selados também é significativo para o mundo em geral. Eles não são apenas representantes de Israel, mas também servem como um sinal para as nações. Em um mundo que está se distanciando de Deus, a presença desses testemunhos fiéis é uma lembrança da verdade e da justiça de Deus. Eles servirão como um chamado ao arrependimento e à volta para o Criador. Com suas mensagens, os selados não apenas relembrarão os israelitas sobre sua identidade e chamado divino, mas também terão um impacto nas nações ao redor, convidando-as a se voltarem para Deus. Para compreender o que isso pode representar para Israel e o mundo nos dias de hoje, é essencial considerar a crescente tensão e a incerteza que cercam o povo judeu e o Estado de Israel. Em meio a conflitos geopolíticos e a uma crescente hostilidade em relação a Israel, muitos se perguntam sobre o futuro do povo judeu. A promessa dos 144 mil selados traz uma mensagem de esperança. Independentemente das circunstâncias, Deus não se esqueceu de seu povo e continua a trabalhar em prol da restauração e do redirecionamento de Israel para seu propósito divino. Além disso, essa profecia pode ser vista como um alerta para os cristãos de hoje. A chamada para a vigilância e a preparação é clara. Assim como os 144 mil selados terão um papel ativo na proclamação da verdade durante a tribulação, os crentes de hoje também são chamados a serem testemunhas de Cristo em um mundo que muitas vezes rejeita sua mensagem. A vida e o testemunho de cada crente são uma parte do plano de Deus, e cada um tem um papel a desempenhar na divulgação do Evangelho. A promessa dos 144 mil selados também reflete a importância da identidade em Cristo. Para os judeus, essa profecia reafirma a singularidade do seu chamado como povo escolhido. Para os cristãos, isso pode ser um lembrete da extensão da graça de Deus, que não se limita a um grupo, mas se estende a todos que creem em Jesus. O Novo Testamento frequentemente destaca que em Cristo não há mais judeu nem grego, mas todos somos um em sua presença. A questão do selamento, portanto, vai além da etnicidade. Trata-se de uma questão de fidelidade a Deus e de compromisso com sua missão. Por fim, a profecia dos 144 mil selados de Israel é um poderoso lembrete da soberania de Deus sobre a história e o futuro da humanidade. Mesmo em tempos de tribulação e dificuldade, Deus mantém seus planos e seus pactos. Essa profecia não é apenas uma advertência, mas também uma promessa de esperança. Enquanto observamos os eventos se desenrolarem no mundo, é vital que mantenhamos nossos olhos fixos em Deus,
confiantes de que Ele está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Os 144 mil selados são um símbolo de proteção, esperança e o poder do testemunho fiel em tempos difíceis. Para Israel, isso representa a continuidade do relacionamento especial que Deus tem com seu povo. E para o mundo, um convite para voltar-se ao Criador em arrependimento e fé. À medida que nos aproximamos dos eventos finais, devemos estar atentos, preparados e comprometidos em cumprir nossa parte como testemunhas de Cristo, lembrando sempre que Deus tem um plano que se estende além de nossa compreensão. O futuro pode ser incerto, mas a certeza do amor e do propósito de Deus é inabalável. Nos dias de hoje, muitos se perguntam como os eventos que cercam Israel estão se desenrolando e se estão, de alguma forma, alinhados com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Ao olharmos para o que está acontecendo no mundo, especialmente no Oriente Médio, é impossível ignorar o papel central que Israel desempenha nessa narrativa profética. A história do povo israelense é marcada por desafios, mas também por promessas divinas que ecoam através das gerações. No contexto atual, esses desafios e promessas estão se manifestando de maneiras que podem ser interpretadas como sinais do tempo em que vivemos. Um dos aspectos mais marcantes é a crescente tensão na região. Os conflitos entre Israel e seus vizinhos não são novos, mas a intensidade e a natureza dessas tensões têm aumentado. Grupos militantes ao redor de Israel continuam a ameaçar a segurança do país, e as questões territoriais e religiosas permanecem como uma fonte constante de discórdia. Além disso, vemos uma crescente hostilidade contra Israel em várias partes do mundo, com movimentos que buscam deslegitimar o Estado e sua existência. Esses eventos se encaixam nas advertências bíblicas sobre os últimos dias, onde, conforme mencionado em Mateus 24:6, ouvirão de guerras e rumores de guerras. Outra questão que chama a atenção é o aumento do interesse mundial em Israel. Nação por nação, líderes de todo o mundo estão se voltando para Jerusalém, tanto política quanto espiritualmente. Recentes acordos de normalização entre Israel e algumas nações árabes mostram que há um movimento em direção ao diálogo e à cooperação, mesmo em meio a conflitos persistentes. Entretanto, é crucial entender que, de acordo com as Escrituras, esse movimento pode ser uma preparação para o que está por vir. O profeta Zacarias já alertou que nos últimos dias, todas as nações se voltarão contra Israel. Zacarias 12:3. E muitos acreditam que esses eventos atuais são um prenúncio do cumprimento dessa profecia. À medida que refletimos sobre esses sinais, é essencial considerar a questão da aliança de paz que a Bíblia menciona, especialmente em relação ao anticristo. O pacto que ele firmará com muitos, incluindo Israel, está previsto em Daniel 9:27. A busca atual por acordos de paz pode ser vista como um caminho que leva à possibilidade de uma aliança que cumprirá essa profecia. Embora esses esforços possam parecer promissores e encorajadores, precisamos estar atentos e discernir a verdadeira natureza desses acordos. Será que eles são genuínos ou uma fachada para uma agenda mais sombria que se alinha com as profecias apocalípticas? Além disso, ao observarmos o aumento das tensões regionais e globais, não podemos ignorar o desenvolvimento de tecnologias avançadas que surgem em Israel. O uso de inteligência artificial, vigilância e outras inovações tecnológicas levanta questões sobre controle e governança. Muitos cristãos se voltam para Apocalipse 13, onde fala sobre o sinal da besta e o controle global que se estabelecerá. A realidade de um governo global e a possibilidade de vigilância em massa nos fazem refletir sobre como as profecias estão se materializando diante de nossos olhos.
Em meio a tudo isso, a questão de Jerusalém permanece central. A cidade é mencionada repetidamente nas Escrituras como um lugar de importância singular. O crescente interesse em Jerusalém, tanto de nações quanto de grupos religiosos, mostra que essa cidade continua a ser um ponto focal nos planos de Deus. Como cristãos, precisamos entender que Jerusalém não é apenas uma cidade histórica. Ela é o coração espiritual e profético de Israel, e seu papel nos últimos dias é fundamental. Diante de todos esses eventos, fica claro que não podemos ser complacentes. É um chamado à vigilância e à reflexão. Os sinais estão ao nosso redor e é essencial que estejamos atentos ao que está acontecendo em Israel e ao seu significado para o mundo. Jesus nos alertou sobre a importância de estarmos prontos, e isso implica em uma vida de oração, discernimento e compromisso com a verdade bíblica. Encerrando esta reflexão, é crucial que cada um de nós busque uma relação mais profunda com Deus, permitindo que seu Espírito nos guie na compreensão dos tempos em que vivemos. Devemos encorajar uns aos outros a estudar as Escrituras, a nos reunirmos em oração e a permanecermos firmes na fé. Através da oração, podemos interceder por Israel e pelo povo judeu, pedindo a proteção e a paz de Deus sobre eles. Ao mesmo tempo, devemos nos preparar espiritualmente, entendendo que estamos vivendo em tempos que, segundo a Bíblia, são sinais da volta de Cristo. Concluímos que os eventos atuais em Israel não são apenas questões geopolíticas, mas parte de um grande plano divino. A história de Israel é uma narrativa de esperança e redenção, e embora os tempos difíceis possam estar à frente, podemos confiar na promessa de que Deus está no controle e que Ele é fiel às suas promessas. A história ainda não acabou, e estamos todos convidados a fazer parte dela. Portanto, fiquem alertas, vigilantes e prontos, porque os sinais estão se intensificando e o retorno do nosso Senhor se aproxima.